presença, para darmos glórias e honras ao teu nome. A tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, tu estaria no nosso meio. E aqui nós já estamos em 3, Senhor. E então a tua presença já se faz presente no nosso meio. Perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, purifica-nos com o teu sangue, nos orienta, Senhor, para fazer tudo conforme o teu querer e a tua vontade. Desperta, Senhor, cada um para estar também buscando a tua presença, Senhor. Cada um tem uma dificuldade, um problema, mas tu sabes o porquê de todas as coisas. Vem nos direcionar, Pai, para em todos os nossos caminhos, que nós possamos estar sempre firmados na tua palavra. Continua nos dando entendimento, sabedoria, Senhor, para que possamos continuar avançando, nos dando glórias e honras ao Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Assim que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ó, já chegou mais gente, né? Então, a Edna vai cantar um hino. Pode cantar, Edna. Senhor, tudo bem? Tudo bem. Estão me ouvindo direitinho? Estou ouvindo. Tá bom. Vou cantar o hino 300, tá? Tá bom. Depois da Edna, a Vivi podia cantar o hino, né, Vivi? Parar um pouco a cozinha. E depois tem outro lá na Nice, lá tem... Quem tem de diferente na Nice lá? Soninha do Cid. Soninha do Cid. A Soninha do Cid também prepara para cantar o hino. Jesus vem do céu em glória, ele vem, ecoa alta pelo mundo além. Ó esperança que a tua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus vem, nossa esperança, sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Deus da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. A luz da manhã raiar. Jesus sim vem. Os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição. Doce breve se levantarão, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, a esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é tua vida. Jesus vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os nossos, usurpador da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem,
completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Se todas as coisas vêm de peça transformada, glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, a sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação, da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, da manhã. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, luz da manhã raiar. Glória a Deus, estamos maravilhosa. Deus abençoe. Amém. Vamos também ouvir a Soninha cantar o hino. Você vai cantar, Nishi, também? Se você for cantar, já fica preparada. Roberto, Oi, alô? oi, Berto, sim. eu estou achando que nós não escutamos a Edna cantar, falhou demais. Será o dela ou vocês viram também isso? Sim, Tá, falhou não. bastante. Tá bom, então. Eu pensei que era o meu, só o meu aqui. Não, tá bom. Oi, pessoal. Pode ser eu que falo. A paz. 560. Tenho paz em meu ser, uma perfeita paz que o mundo não me pode dar. E na prova fatal ou na luta mortal, tenho paz para me confortar. Em meu ser habita Cristo Senhor. Em meu ser habita profundo amor. Sim, não me desampara, Ele é fiel, estará comigo, meu Salvador. Quando eu fui a Jesus, encontrei plena luz, de paz a minha alma inundou. Toda noite passou, novo dia, porque Cristo Jesus me salvou. Em meu ser habita Cristo Senhor. Em meu ser habita profundo amor. Sim, não me desampara, Ele é fiel, é
comigo, meu Salvador. Esta paz sem igual, que me livra do mal, sublime, sem par eternal. Não a quero deixar, ela vai ajudar até chegar à mansão celestial. Em meu ser habita Cristo Senhor. Em meu ser habita profundo amor. Sim, não me desampara, Ele é fiel, estará comigo, meu Salvador. Amém. Esse hino aqui, essa estrofe diz do coro diz: sim, não me desampara, ele é fiel, está lá comigo, meu Salvador. Às vezes as aflições estão tão grandes e nós ficamos, às vezes, coração muito apertado. Mas aqui, ao final do coro, diz assim: estará comigo, meu Salvador, que é o mais importante na nossa vida, né? Anice, tá no mudo. A paz do Senhor para todos. Só um minutinho, Anice. Aqui eu estou sentindo que está falhando bastante. Vocês estão sentindo isso aí também? Está Tá dando falhando bastante muito. falha, né? Mas vamos continuar assim mesmo. Com falha e tudo, vamos dar glória. Pode continuar, Anice, tá a oportunidade. Hino da harpa, 161. Das terras celestes, meu barco andará, ali onde os santos já estão, findando a noite, manhã romperá. Então os remidos entrarão, sim, voo pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará, ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém, sim, levar-me ao porto com alegria sem fim. Será jubiloso esse dia para mim, em que eu chegar ao céu de luz. Que paz e descanso com Deus lá sem fim. Saúdo-te já, ó meu Jesus. Sim, vou pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará. Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém, sim, levar-me ao porto com alegria sem fim. Ó mundo que jazes no vil tentador, não quero jamais em ti morar. Pra festa celeste eu vou com fervor, louvores a Cristo irei cantar. Sim, vou pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará. Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém, sim, levar-me ao porto com alegria sem fim. Amigos, lembrai-vos que o naufragar é fácil para qualquer um de vós. Convite para as bodas, Jesus vos quer dar. Lugar há bastante para nós. Sim, vou pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará. Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém, sim, levar-me ao porto com alegria sem fim. Amém.
Pera. Estão me ouvindo? Tá. Vamos agora passar pelos pedidos de oração, né? Quem quiser dar um testemunho vai estar com a oportunidade aberta. E eu já de antemão quero dizer para vocês que está vindo um outro furacão aí, né? Esteja orando. É outra tensão, outros momentos complicados, mas nós cremos que o Senhor está conosco e vamos passar dessa mais uma vez, né? Quem não sabe, o seguro não aprovou nada ainda, né? Mas vamos orando aí para Deus tocar no coração para aprovar, para a gente poder resolver aqui, ok? E já vai vir outro furacão. Não sei se está esperando para vir outro furacão, já tem mais problema, aí já faz o conserto de uma vez, né? Não sei o que é. Mas já estão vindo aí. Hoje mesmo não tinha mais água no Walmart e é complicado. Agora, que alguém tem um testemunho para contar, pode contar. Alice? Ou ela tá? Pensei que ela levantou a mão, mas ela está. Eu mesmo. Ah, tá. Pode falar? Pode. Então, eu quero falar para vocês que eu estou feliz porque o Senhor proveu para que eu, o Alain e a Edna fôssemos visitar a Sônia. Ficamos muito felizes por encontrar ela bem e ficamos horas conversando, atualizando, e foi uma bênção. Aí ela mandou abraço para todos vocês e gostaria de ver todo mundo. Beijos, tchau, Deus abençoe. Tem mais alguém que quer dar um testemunho? Sônia, você quer dar um testemunho? Só que está no mudo. Eu não sei se ela mudou aí. Pronto. Ah. Então, eu quero primeiramente agradecer a Deus por estar viva, por estar aqui mais um ano, e agradecer a Deus pelos filhos que eu tenho que têm cuidado de mim, e pela Anice, a Edna e o Alan ter vindo aqui, principalmente para o seu Alan que ter chamado, né? Você vê que honra, uhul! E Nice e Edna brigaram por causa de uma farofa, mas não faz mal, não. Quando elas vierem aqui, a gente vai fazer farofa para dar para todo mundo. Foi bênção. Ficamos muito felizes. Ganhei uma camisola linda, ganhei um troquinho, ganhei um chinelo e estou feliz. Deus abençoe cada um de vocês. Se a visita for assim, dando um troquinho, pode vir para cá também. Viu? E sempre anima um pouco, né? É que o problema aqui é real, e aí não é, aí é dólar, né? Eu Aí aceito muda. dólar, sim, não precisa se preocupar, não. Alguém quer dar mais um testemunho? Quem tem alguma bênção aí para contar? Ninguém tem, né? Então, os pedidos de oração. Vamos continuar orando pela Sônia, porque a Sônia, a gente sabe que ela já é um milagre de Deus, e Deus pode fazer muito mais do que pensamos e imaginamos, né? Mas o importante é ela estar nas mãos de Deus. Ela está preparada para todas as coisas, para tudo. Está preparada para o que der e vier, Sônia? Está no mudo. Aí, Eu não entendi o que você falou por último. né, nós estamos sendo gratos a Deus pelo milagre que Ele já tem feito na sua vida, e eu perguntei se você está preparada para o que vier, porque Deus quer fazer para você. Na hora que eu saí agora há pouco com o Germano, que eu cheguei agora há pouco,
E eu falei assim: Deus, será que eu vou mesmo? Eu acho que eu só vou se a tua misericórdia me alcançar, porque a gente é tão falho, né? Hum, Mas eu tenho procurado buscar a Deus para poder estar preparado para tudo que vier, não com muita dor, né, lógico, uhum. mas se o Senhor quiser me levar e eu estiver na condição de estar com Ele, tô beleza, tranquilo. É importante isso. Às vezes parece uma coisa simples, né? Mas quando a gente verbaliza, as coisas elas acontecem, né? O importante realmente é o que a Sônia falou, estar preparado, preparado. Não adianta ficar muito tempo e não estar preparado, e não adianta partir sem estar preparado. Nós temos que estar preparados em todo o tempo, né? E que o nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado nas nossas vidas em todos os nossos momentos, né? Tem algum pedido para fazer? Quem quiser já se manifesta. Algum pedido extra? Então vamos estar. Fala, Edna. Tira do mudo. Eu e minha casa. É minha casa. Fala, Cid. Tá no mudo. Eu e a minha casa. Então vamos orar para todos, né? Todos os irmãos. O Pascoal não ia poder estar hoje mesmo, ele avisou. E o Eliseu não entra na live, o André que podia dar uma resposta aí dele aí, não sei, né? Dá uma cutucada nele lá. E se o André quiser participar mais vezes, esse é benção. Mas é um pregador espécie isso aí, ó. Só Sou vem mesmo nada, quando... sou nada, tio. é, e vamos estar orando um pelos outros, ok? Para todos os irmãos, não precisa nem mencionar os nomes. Vamos estar orando. E quem vai fazer essa oração é a Sônia. Você aguenta fazer a oração, Sônia? E já orar já ora também para o André, André. que vai estar ministrando a palavra. Pai Santo, na tua presença estamos reunidos, Senhor, para te buscar, para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz. Queremos colocar diante de ti, Senhor, a família Mota. Tu, Senhor, o Senhor conhece todas as nossas necessidades, todos os nossos anseios. Tu conheces, Senhor, o desígnio de cada coração. Pai, quero colocar a família da Anice e do Alano em tuas mãos. Quero colocar, Senhor, a família do Pascoal e da Marlene em tuas mãos. Quero colocar a família do Gilberto e da Marta em tuas mãos. Quero colocar, Senhor, a família da Edna e do Irismar em tuas mãos. Colocando também, Senhor, a minha família, Sônia e Germano, em tuas mãos, Pai. Quero colocar a família do Cid e da Soninha em tuas mãos. Quero colocar a família do Eliseu e da Rosa em tuas mãos. Que a tua bênção seja estendida sobre cada um de nós, Pai. Filhos, netos, genros, noras, todos que fazem parte da família Mota, Senhor, estou colocando diante da tua presença. Agora, Pai, quero te pedir que, se for da tua vontade, provê a venda da casa de São Bernardo, Pai. Mas seja feito segundo os desígnios do teu coração. Dirige os nossos passos, dirige a nossa vida, que nós possamos chegar mais perto de ti cada dia. Repreende as enfermidades, Pai. Sabemos que tu pode, basta o Senhor querer tirar o espinho da nossa carne, o Senhor pode, Senhor, estender sua mão e fazer milagre. Como eu tenho sido milagre até aqui, falo para as pessoas que eu sou um milagre vivo. E se ninguém conhece o milagre, me vendo, está vendo um milagre, porque eu estou nas tuas mãos e amparada por ti, Pai. Peço também que abençoe a nossa casa, abençoe a vida da Simone, dessa casa onde nós estamos habitando, Pai. E tudo seja para a honra e glória do teu nome. Coloco também o André, Senhor, em tuas mãos, que o Senhor unge as palavras dele, usa, Senhor, e fala ao nosso coração. Tu sabes aquilo que precisamos, Pai. Entregamos o André agora em tuas mãos para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. André, está com a palavra. Boa noite, tios, tia, família. É um prazer
retornar aqui. Eu falei até para a Ana Beatriz, né, que a gente, devido a tantas tarefas na igreja, estamos em 3 ministérios, só para vocês terem ideia, né? Ontem foi o Enem e teve um evento evangelístico lá que a gente estava participando, né? Então, tinha um bandista, tinha ateísta, tinha tudo que é gente lá de jovem, né? Então, a gente sábado foi no cemitério, né? E que foi o finados aqui no Brasil, e ontem foi o Enem. Então, aí eu até falei para a Ana Beatriz a urgência aí em formar novos pregadores. O Vitor, Guilherme, Douglas, tio Berto já é o mestre dos mestres, tio Cid, Gustavo, eu vejo que está aí também. Mas estamos aqui, né? E é um prazer estar em família. Eu peço até perdão mesmo, porque não é que nós não queremos, mas a nossa igreja está numa transição, assim, está um movimento peculiar, tem pastores saindo, então uma transição bem... E como somos líderes lá, a questão de liderança está puxando um pouco a igreja, mas estejam orando por nós também, porque a palavra de Deus fala, né, que a seara ela é grande, né? Mas muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, a gente todos nós estamos nessa brecha aí, né? O que eu tenho para compartilhar com vocês é o que eu tenho compartilhado com o Benjamin, né? Às noites aqui, quando nós vamos dormir, a gente compartilha, faz uma oração junto com o Ben, e nós temos praticado uma leitura bíblica, né? Para ministrar o coração dele desde pequeno. Eu gostaria de começar com o Salmo 78. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês, algo que Deus tem falado comigo e com a Ju a respeito da geração futura, né? No meu caso é o Benjamin, e nós temos visto aí, né? Vão vir futuros aí, se Deus quiser, e dentro da nossa família nós temos visto que já temos gerações aí vindo, né? E eu creio que a última palavra que eu também ministrei no culto familiar foi sobre Neemias, se eu não me engano. E Deus sempre tem falado sobre em gerar legado e a questão de como a gente pode lidar com a geração futura, né? Até eu lembro que no último culto familiar, nós falamos sobre essa plataforma que vocês têm há mais de um ano, né? Samara aí pode até dizer com mais propriedade aí o tempo aí de culto familiar, né? Que vocês criaram para estar em coinonia, né? Em igreja. Aí a Samara está falando 1 ano e meio. Então, vocês verem, a palavra de Deus fala que nós devemos produzir frutos e frutos dignos de arrependimento. E se você fazer uma linha de tempo de como nós estávamos, né? Há 1 ano e meio atrás, e com essa plataforma, pela internet, um culto online, com todo mundo com suas dificuldades, com suas rotinas, com seus compromissos, e dedicando um tempo, toda segunda-feira, semanalmente, estando em família, e também como corpo, em igreja, escutando principalmente tios e tias que vivenciaram isso com a Dona Maria, com o Sr. Juquinha, que passaram um ensinamento daquilo que eles acreditaram em sua fé na palavra de Deus, transmitiram para os nossos pais. Os nossos pais transmitiram para nós. E agora nós estamos transmitindo para os nossos filhos. E eu estava meditando na palavra em Salmo 78. Asaf ele é muito cirúrgico aqui. Porque se você ler o Velho Testamento em toda a sua extensão, você vai ver que constantemente o povo ele se corrompia ou por idolatria, ou por murmuração, ou por falta de confiança em Deus.
ou por falta de entendimento, ou por falta de leitura à palavra, ou por falta de esquecer a instrução, e Deus sempre levantando homens e até mulheres de Deus em meio a todo esse período, enfatizando a importância de escutar a lei, de escutar a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus. Salmos 1 diz muito isso, né? Que nós devemos, que o Senhor tem prazer nos teus, naqueles que meditam na palavra de dia e de noite. Então, eu vejo muito nesses salmos, no primeiro verso, o escutar a minha lei. Se você for em Romanos 10 e 17, Paulo vai dizer assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Eu tenho visto muito, no nosso meio gospel, muitas das vezes dizendo, a falta de entendimento bíblico, a falta de Bíblia, a falta de instrução, de leitura da palavra para os nossos futuros. Nada contra a tecnologia, que eu acho que é uma bênção, nada contra meios como teatro, outros afins, isso é muito bom, mas o principal alimento, o manual, a nossa Constituição, né? A palavra de Deus, ela tem sido pouco manejada. E a falta de manejo pode acontecer o que aconteceu com o povo de Israel, né? O povo de Israel, ele se corrompeu de uma forma tão grande que Deus sempre levantava homens para voltar a dizer a todos eles, escutem a minha lei, né? Povo meu, inclinai os ouvidos. Escutar a palavra de Deus, isso aí é uma disciplina que tem que ser diária, né? E principalmente para os novos da família Mota, se falassem, pedissem um conselho para os nossos tios, eles iam falar a mesma coisa que eu estou falando, né? Ou até mesmo com mais propriedade. O escutar, o ato de escutar é uma disciplina, né? E quando você escuta a palavra de Deus, há uma necessidade de você verbalizar isso. O tio Berto acabou de falar aqui da tia Sônia, a questão de verbalizar, né? De você falar em voz alta. Um testemunho em breve, né? Aqui em casa tem um senhor que ele mora há 5 anos e meio praticamente sozinho. Ele era de Guarulhos, ele veio morar em Taubaté procurando uma vida mais tranquila, tal. As filhas vieram com ele, ele é separado, mas a filha perdeu o emprego, teve que voltar para Guarulhos. E hoje ele mora sozinho. E algumas semanas atrás ele começou a desabafar, tal. Eu estava no portão voltando do trabalho. E só para vocês entenderem um pouco do exemplo aqui na questão de escutar a lei, né? De meditar na lei. E aí ele começou a desabafar, tal. E aí eu perguntei se ele professava alguma fé, ele falou que é católico, tal, que é na missa, tal. Aí eu falei assim, não, mas eu não estou falando de ir à missa, mas você tem uma Bíblia na sua casa? Aí ele falou que tinha uma Bíblia, mas que a filha dele sempre cobrava que ele lesse, mas ele nunca lia. Falei assim, então faz uma experiência, pega a palavra de Deus, abre uns salmos por dia. E se você não conseguir ler o capítulo inteiro, lê um verso de salmos. E na frente do espelho, você começa a verbalizar esses salmos em voz alta. E aí eu aconselhei, entrei e tal, e toquei a vida, né? Passaram semanas, no outro dia eu cheguei junto com o Benjamin e com a Ju de carro e tal. E ele falou, obrigado, André. E eu não entendi o porquê, né? A gente vai conversando, tal, as coisas vão fluindo, tal, e a gente não obrigado, né? O que eu fiz? E aí ele compartilhou um testemunho do que a palavra de Deus tinha feito com ele, né? Nesses dias que ele conseguiu verbalizar versículos da palavra de Deus para ele, né? Aí ele diz, nossa, André, eu me sinto mais leve, eu sinto uma paz que eu nunca senti, tal. E eu comecei a explicar um pouco para ele o que aquela paz significava, o que aquilo que ele tinha feito significava. E convidamos, o convite está feito até hoje, tal. E nós vimos uma oportunidade de convidar ele para ir a um culto conosco. Não surgiu essa oportunidade dele ir conosco ainda, mas abriu uma porta, derramou uma semente, né? Ela pode germinar ou não, vai depender muito do coração dele. Mas a grande questão que me toca é que ele praticou um pouco, uma semana, mas praticou um pouquinho aquilo que nós, como filhos de Deus, podemos fazer isso diariamente, né? O escutar, o verbalizar, né? No segundo verso, ele fala o que eu acabei de falar, abrirei a boca numa parábola, né?
Então, Asaf, ele é muito cirúrgico com o povo de Israel, ele falando constantemente: vocês precisam abrir a lei, vocês precisam ler, meditar, escutar e declarar. Eu sempre falo para a Juliana que declarações, palavras são declarações constantes e vai depender muito do que você declara, né? A declaração ela abre portas sobrenaturais, né? E algo que é uma substância. A palavra de Deus fala, né? Em Hebreus 11, no versículo 1, fala que a fé é uma substância. Então, se você começa a praticar declarações e no seu coração, no seu espírito, você crê que Cristo ele vai fazer aquilo que você está declarando segundo a vontade dele, e você vai declarando, de repente, e é outro testemunho, eu tenho um cunhado meu, né, da família do irmão da Juliana, nós temos orado por ele há anos, né? E Deus tem colocado uma pessoa que nós mal imaginávamos no caminho dele, que está discipulando ele. Ele não está indo na igreja ainda, mas Deus colocou dentro de uma barbearia, ele entrou dentro de uma barbearia e Deus colocou uma pessoa que é da nossa igreja, que caminha conosco. A gente nunca tinha compartilhado a situação com ele, e de repente o irmão da Juliana entra nessa barbearia e ele começa a ser confrontado pela palavra de Deus, né? No verso 4, ele fala para nós não encobrir os nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor. A importância, e aí eu enfatizo novamente, a responsabilidade do André hoje, como pai, e vocês podem falar com muito mais propriedade do que eu, de como é uma tarefa árdua hoje, em 2024, discipular uma criança. Como é uma tarefa, e hoje nós trabalhamos com pré-adolescentes, eu vejo constantemente, né, relatos de mães, de crianças que não querem ir mais para a igreja, de crianças que não querem frequentar mais a casa de Deus, que têm vergonha, são muito inteligentes, mas estão dentro do quarto, dentro da internet, dentro do videogame, e que se trancam, né? Crianças, até mesmo crianças que se cortam. Então a gente vê isso está dentro da casa de Deus. E eu sempre me questiono, por quê? Por que acontece isso na casa de Deus? No mundo, beleza, né? A gente sabe que a gente tem que combater isso, né? A igreja tem se levantado nessa plataforma e para atingir essa esfera, né? A sociedade como um todo, o mundo corrompido, a igreja tem se levantado. Mas dentro da igreja a gente tem visto também, novamente. E quando Asaf fala, ele não fala para os assírios, ele não fala para os babilônios, ele não fala para outras nações, ele está falando para Israel, o povo de Deus. Vocês não estão escutando, vocês precisam escutar a palavra de Deus, vocês precisam meditar na palavra de Deus, precisam praticar, declarar. E no verso 5, você vê que a herança em Jacó não quer dizer que Deus ele derramou algo em Jacó e vai perpetuar, vai da posição e da escolha de cada um constantemente. O trabalho bem feito na geração passada precisa dar continuidade na geração que está chegando. Se nós não dermos essa continuidade, a próxima geração vai se perder em todos os valores cristãos, valores que foram colocados como família Mota, que foram perpetuados, cada um com suas diferenças. Assim, não estou colocando à tona aqui de denominação A ou B, não é isso, mas são princípios bíblicos. A fé, aquilo que nós temos, a base que é Cristo, que nós não vamos olhar para a direita, para a esquerda, somos bem posicionados em fé em Cristo Jesus. É Ele que é o nosso Senhor, é Ele que é o nosso Salvador, é Ele que é dono da nossa saúde, dos nossos sonhos, dos dias maus, né? Das dificuldades importantes. O tio Berto compartilhou aí a dificuldade que vocês estão tendo nos Estados Unidos, o país de primeiro mundo, né? Mas com dificuldades. E nós aqui também no Brasil, com a política totalmente deturpada, né? Não é só prefeito ou governador, mas são capelãs dentro das escolas. Capelania dentro da escola faz uma diferença enorme, né? Nós temos também trabalhos na questão de ação social das prefeituras, eu não me recordo o nome, mas teve uma eleição no ano passado também que nós tivemos que eleger pessoas no Brasil inteiro
né? Para poder fazer o cuidado com as crianças que são largadas, né? Que pais abandonam, conselho tutelar, né? Então, nós temos visto muito isso, a importância disso, conselheiros tutelares que são de esquerda, gente, homossexuais, pessoas que não têm princípios e que queriam entrar nesse meio. E a igreja se levantou, e a galera muitas vezes não põe a cabeça para pensar, pô, eu preciso colocar um conselheiro tutelar que tenha princípios bíblicos, que seja filho de Deus, que tenha os mesmos princípios que a minha família tem, que coloque pessoas lá que se levantem e no sobrenatural vai colocando princípios de pai, de mãe, de filho, de honra, de obediência, né? Então, isso a gente tem visto muito. E no verso 6, ele continua enfatizando, Asaf, para que a geração vindoura a soubesse e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem aos seus próximos filhos. E aí eu bato na mesma tecla, como eu já disse, o Benjamin vai precisar, no meu caso, ele vai precisar dar continuidade àquilo que o pai dele o ensinou. E o que eu tenho ensinado para o Benjamin? Eu sempre faço esses questionamentos, os porquês, o que eu tenho ensinado para o Benjamin? Porque muitas vezes a gente chega cansado do trabalho, do dia a dia, mas a gente tem uma responsabilidade que a gente fala na igreja que uma criança é uma nação. E uma nação, ela remete a legado, a cultura, a discipular pessoas, a mudar um quadro de uma rua, de um bairro, de um local, de um município, de um estado, né? E nós temos visto muito isso. E para finalizar no verso 7, o que mais me chocou aqui, né? Para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus. Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Eu sempre estou me questionando quais são os testemunhos, as obras que eu estarei contando para o meu filho. Quais são as experiências que nós temos contado? A tia Sônia compartilhou muito, aí eu fiquei assim chocado com o testemunho de vida da tia Sônia hoje. Porque, o quadro, a situação de muita gente que tem enfrentado o que a tia Sônia está enfrentando, as palavras que ela tem colocado e verbalizado de maldição sobre elas próprias estão se autodestruindo. E nós temos visto uma serva de Deus compartilhando a sua história, a sua experiência nos dias maus, mas tem se levantado como uma voz profética, sabendo que o que são, gente, 100 anos, eu vi essa frase, o que são 100 anos em relação à eternidade? O que são 50 anos em relação à eternidade? O que são, no meu caso, 37 anos em relação à eternidade? E sempre vamos estar questionando, e o que nós estamos colocando aos nossos filhos? Qual é a experiência dos nossos filhos? Qual que é a esperança que eles têm? Qual que é a vocação deles ao chamado que a família Moto tem se levantado há mais de décadas, né? E eu falo família Moto porque é o nosso culto aqui. E um mês e pouco atrás nós estávamos ministrando aos Level Up, que é o ministério dos juniores que nós participamos, e nós falamos sobre estações. E muitas das vezes, e como nós temos visto aqui no grupo, existem dias maus, existem invernos que a gente vai ter que enfrentar. Mas a grande experiência e o grande conhecimento de cada um aqui não vai definir o como passar por isso. O que vai definir é a fé enraizada biblicamente. O quanto de palavra de Deus, o quanto de Bíblia nós temos, o quanto de secreto que nós temos, de conhecer e conhecer a Deus dentro do quarto. E muitas das vezes eu me questiono, eu falo, Deus, muitas vezes a gente ora assim, a gente fala com o Senhor, a gente se expressa, mas aí, muitas das vezes a gente esquece de escutar o que o Espírito Santo de Deus está falando ao nosso respeito. Quais são as direções, quais são as tomadas de decisão, da onde que nós devemos entrar, em quais negócios que nós devemos tomar.
em quais ministérios nós devemos entrar, né? E quais são as últimas obras que nós temos colocado. Como a Zap falou assim, pô, a minha geração futura, ela precisa entender, e ela precisa praticar aquilo que gerações passadas vivenciaram no Senhor. Eu também estava vendo um relato de um pastor falando que há 50 anos atrás, basicamente, a igreja evangélica no Brasil era pequena. Era pequena. Havia muitos católicos. Só que a quantidade da igreja evangélica não tinha relação com a qualidade. A qualidade tem a ver com a profundidade. A igreja evangélica, muitos anos atrás, você pode falar com muito mais propriedade, nós tínhamos profundidade. E hoje falam que em 2030 nós seremos maioria na nação brasileira. Os evangélicos serão maioria. E como maioria, nós não vamos conseguir discipular a nação. Como que a maioria cristã protestante tem o país mais corrupto do mundo? Não bate conta. Como que a maioria cristã no nosso país tem o número de abortos, de suicídios, de estupros gigantesco? Não bate conta. Então, nós precisamos, a cada dia, discipular a nossa geração, porque um dia nós iremos encontrar o Senhor. Mas essa geração, enquanto Cristo não voltar, vai ficar e precisa entender, por todos os entendimentos possíveis, precisa entender de uma vez por todas que a palavra de Deus é o que rege uma nação. A palavra de Deus é que rege uma família. A palavra nos dias bons, nos dias maus, é o que vai reger as nossas decisões. E por fim, eu estava vendo ontem no Enem, para compartilhar com vocês, a questão de falta de Bíblia e falta de entendimento que uma família pode fazer na vida de uma criança, que depois ela vai virar pré-adolescente, que depois ela vai virar jovem, vai estar entrando na universidade. Eu estava orando por um rapaz, o nome dele é Felipe, ele ia fazer Enem para a faculdade de matemática. E nós estávamos ministrando e falamos para ele, podemos orar por você? Ele aceitou e tal. E eu fui, teve uma impressão, e o Espírito Santo, isso aí é fato. Normalmente a gente já faz o apelo para a pessoa, né? E aí eu falei para ele, bem tranquilo, falei, Felipe, eu gostaria de compartilhar algo com você, cara. Você acredita que Cristo, ele pode mudar a sua vida de uma vez por todas, não só aqui no Enem, mas para o resto da sua vida? Ele pode ser o seu Senhor e seu Salvador? Aí ele falou assim, não acredito. Mas você tem certeza disso? Não, muito obrigado. Tá bom, beleza. Liberamos ele e eu fiquei me questionando. A que ponto que, muitas das vezes, um jovem desse, ele possivelmente era ateu, não deu para compartilhar muito isso, mas era evidente, né, que ele era ateu, mas ele abriu mão da melhor pessoa, de um homem, sendo Deus, que sacrificou tudo por nós, e nós explicamos isso para ele, mas a palavra de Deus fala que não é nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Mas nós entendemos, liberamos, ele tinha que fazer a prova também, mas eu comecei a fazer essa reflexão. Em Salmo 78, alguém não falou para ele, ou principalmente os pais não conhecem isso que nós conhecemos, e não foi passado para ele. Essa criança cresceu, e infelizmente está dando passos, e eu creio que se nós continuarmos orando, vão ter outras pessoas, outras igrejas, outros trabalhos, outros ministérios que podem alcançar esses jovens, né? Uma semente foi colocada lá, mas a grande questão é, essa criança, muitas das vezes, pelo ambiente, não foi proporcionado o abrir das Escrituras e compartilhar o que Deus fez pelas gerações passadas, o que está fazendo com a geração presente e o que pode fazer com a geração futura. Então, muito obrigado. Isso que eu queria compartilhar com vocês, isso que Deus tem falado comigo, né? E nós estamos orando cada dia por vocês, pelo tio Bert, a Marta e a Samara, o Eric, nós temos visto aí a dificuldade que vocês têm passado. Eu quero declarar
até meu pastor foi para Orlando aí, acho que há umas 4 semanas atrás, eu acho que era na época que ia passar o furacão, sabe? Na semana que ia passar. E parece que ele foi lá e o furacão deu uma retomada, não passou na região que ele estava, para compartilhar. E ele vai estar indo para Orlando em setembro do ano que vem, né? Nós vamos implantar uma igreja aí. E ele estava compartilhando isso também, muito da questão também das famílias, né? Muitas famílias e muitos jovens também, com falta de embasamento bíblico, mesmo prósperos, atuantes, mas o essencial, né? Aí muitas vezes a gente faz o que é importante, mas o essencial, que é a escritura, aí a gente se esquece. E o medo de todos nós, creio, é a nossa geração futura pagar o preço por aquilo que nós não estamos fazendo. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Deus é maravilhoso, né? Sempre tem uma palavra de incentivo, uma palavra de alerta e uma palavra assim também que move o coração da gente, porque a gente saber que os nossos pais nos ensinaram e nós temos esse privilégio de ensinar os nossos filhos é uma coisa muito importante, né? Em algumas lives passadas, alguns cultos familiares passados, uma que foi minha aluna na escola dominical, e ela falou isso que mais de 30 anos atrás, que ela lembra de uma aula que eu dei e que foi sobre seitas e heresias. Marcou a vida dela há mais de 30 anos atrás. E então, a nossa vida é assim, é preparando cada um. E muitas vezes nós temos que estar preparado para que, ao sair da nossa boca, saia uma palavra de graça, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra revelada, uma palavra profética, né? Por isso que o crente ele tem que ter uma palavra saudável, porque ele não sabe que aquela palavra vai frutificar, né? E vendo a explanação do André aí, coisa que eu nunca parei para pensar, né? Quer dizer, dos meus pais passou para nós, para os filhos passou para os filhos e está aqui hoje falando da palavra de Deus. Eu lembro muito da Lucimara, que ela foi a minha coordenadora da escola dominical, e ela sempre, ela minha, não, você sabe como que é, sabe? Ela não está aí, né? Tampa o ouvido dela para escutar. E eu ficava olhando assim, carreguei essa menina no colo, e agora fica me dando ordem aí, e eu tinha que obedecer. E ela minha coordenadora, e eu falei, bom, tem que obedecer, fazer o quê, né? Tinha que obedecer a minha sobrinha. E a Lucimar aí, fico feliz. É lógico, cada um, só estou falando dela porque ela foi a minha coordenadora, né? Então, você veja bem, como que as coisas influenciam. E a gente tem que entender, procurar entender como Deus trabalha, né? E vocês vão ver que no amanhã vocês vão ver a semente que vocês plantaram frutificando, frutificando. Que nem, por exemplo, a gente vê a Leila, a Lucimara, a Maria Luísa, o André, tipo, todo mundo aí. Isso aí já são frutos, né? Frutos que começou lá do Juquinha e da Maria e já vem trazendo. E esses frutos já estão produzindo mais frutos. E é muito importante, né? Eu lembro que eu tive um caso fui lá em Fremen, lá no norte, eu estou no sul agora, né? Eu estava no norte, tive um problema lá na igreja e tá bom, fiquei quieto, não falei nada, saímos da igreja. Depois de 13 anos, o pastor chegou para mim e falou assim: ora por mim, dentro de um café, ora por mim, porque em vocês eu confio.
Quer dizer, então eu fiquei satisfeito, mesmo tendo tido problema. Na época, o pastor não foi do meu lado, ele não ficou do meu lado. Mas também não falei nada, fiquei quieto, né? Mas depois de 13 anos, ele falou assim para mim e para a Marta. Nós estávamos dentro do café, e dentro do café ele falou: ora por mim, e nós oramos por ele. Né? Por quê? Porque essa semente está germinando, e isso também traz alegria para nós. Né? Deus te abençoe, André. Continua sempre firme, constante nessa palavra, porque muitas vezes, quando nós pregamos, nós não percebemos, mas o Senhor também põe no meio da pregação uma palavra profética, uma palavra revelada, uma palavra que vem abrir a nossa mente para nós termos mais entendimento, né? E, e eu fico muito satisfeito com a tua presença aqui, né? E a presença de cada um. Se tiver alguém que quiser um comentário, então, nós temos ainda uns 5 minutos. 5 não, já está dando a hora já. Tem o Cid, fala aí. Só que tira do mundo. E a Anice? Vai, Cid. Posso Você falar? Tira do mundo. O Cid primeiro. Eu tirei. Então fala nisso. Você está muito Então, homens jovens como o André fizeram meio círculo em volta do caixão do nosso pai, do avô dele, todos mais ou menos nessa idade, e ficaram conversando entre eles. Eu sou hoje o homem que eu sou por causa do ensinamento do irmão Juquinha. E choraram. E o pastor Tarcísio chorou que nem criança. Ele falou: Irmanice, eu nunca vi uma coisa dessa. E esses dias veio um rapaz, o irmão lá na igreja, no púlpito, pediu: Fernando, vem fazer uma oração. Era para fazer só uma oração. E ele falou tudo do meu pai. Eu agradeço, irmão Juquinha, o legado que ele deixou, a escolinha que ele deixou. Gente, sem palavras, não tem como falar. Então, é tudo verdade. Hoje, os pais crentes estão trocando escola dominical por festa, por churrasco, por aniversário. Os pais crentes não estão nem aí para as crianças. E aí? Como que vai ser, André? Tem que pensar em tudo isso. Tem muita criança pequena na família, então isso daí é importantíssimo. Deus abençoe. Cid, tira do mudo, Cid. É o seguinte, eu queria que nós fizéssemos uma oração pela Samara para porta de emprego ou para agilizar alguma coisa que já esteja em andamento. Mas eu gostaria que essa oração fosse só pela Samara, tá bom? Se alguém quiser oração, peça depois. Agora vamos orar pela Samara. Eu estou pedindo, né? Não sei, para Deus abrir a porta de emprego para ela ou já agilizar algum processo que já esteja em andamento. Certo? Tem mais alguém que quer falar? Então vamos encerrar. Cid, então faz essa oração pela Samara e encerrando o culto também. Grande Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós cremos, Pai, que Tu és fiel, Tu és hoje, sempre será eternamente. Pai, Tu conheces os nossos corações, Pai. Nós precisamos de Ti, dependemos de Ti, em Ti nós buscamos as soluções para os nossos problemas. Nós louvamos o Teu nome por tudo. Agora, Pai, eu quero te pedir uma bênção especial sobre a vida da Samara, para a porta de emprego, Senhor. Ó Deus, surpreenda a Samara, Senhor. Ó Deus, se tiver algum processo em andamento, Senhor, agiliza,
Agiliza, Pai, para que a tua serva, Senhor, esteja diante de ti, Senhor, em toda a plenitude da sua vida, Senhor. Abençoa ela, sua filhinha, e abençoa todos nós, Pai. Eu quero te agradecer pelo culto, quero te agradecer pelos hinos que cantamos, eu quero te agradecer pela palavra que o André trouxe, Pai, eu quero te agradecer por tudo, Pai. Nós somos teus servos. Nós dependemos de Ti, em Ti nós nos socorremos, Pai, porque nós cremos somente em Ti. Senhor Jesus, Tu és o nosso verdadeiro Deus e que Teu Espírito Santo esteja atuando na nossa família, Pai. Abençoa cada um de nós, abençoa a nossa semana, abençoa a nossa vida, abençoa as nossas igrejas, abençoa os nossos familiares, Pai. Ó Deus, que a salvação esteja presente nas nossas famílias, Pai. A salvação em Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vós e todos dizem amém. Amém. Cumprimento o teu irmão com a paz do Senhor. Pode ser.